Namastê, boa tarde a todos meus irmãos. É com alegria que eu estou aqui mais uma vez, né, para a gente falar sobre um tema muito relevante. Principalmente hoje, a gente vai lembrar a cosmogonia dos índios que habitavam essas terras antes de serem exploradas pelos europeus, pelos portugueses principalmente. A cosmogonia dos índios, ela tem um paralelo muito interessante com outras cosmogonias também, não só as nórdicas, como indianas e algumas coisas até da Bíblia, né, do Gênesis. Porque esse paralelo é muito importante nós fazermos, porque o nosso estudo é das religiões comparadas. E como tal, né, nós da teosofia não podemos deixar de fazer isso. Mas antes fazer uma lembrança, né, uma lembrança histórica, de que quando os portugueses aqui chegaram, eles vieram, né, e exploraram a terra. E além disso, hoje já se sabe, né, que a gente aprende já lá no iniciozinho da escola, né, que nós somos um povo miscigenado. Mas essa miscigenação, ela foi feita à custa de muita violência, muito sofrimento, estupro. Então a gente também tem que ser muito honesto com a história, porque eles viam, na grande maioria, no início, somente homens, e matavam os índios e subjugavam as indígenas, né? E depois vieram também os negros como escravos, mas também vieram basicamente homens. E aí, da mesma forma, eles eram permitidos eles terem suas relações com as índias, ou até por uma questões fisiológicas mesmo. E além disso, para poder gerar novos escravinhos. Infelizmente, essa é uma história que a gente não pode deixar de contar. E sabe-se hoje, através da genética, que 80% da população brasileira corre no sangue, né, um DNA indígena. Então, essa miscigenação ela realmente existiu, é verdadeira, mas a gente tem que aprender historicamente que até a vinda do reinado português para o Brasil, essa terra era muito violenta. O que melhorou um pouco com a chegada de Dom João, né? Aí começou realmente a haver um pouco mais de leis, né? De controle social. Afinal de contas, o Império se instalou aqui, o Império Português. E até 1800 e pouquinho, né? Até a chegada da família real ao Brasil, a língua oficial era o tupi-guarani. Por isso que hoje nós temos uma série de palavras incorporadas ao português que é de origem tupi-guarani, porque o português não era falado e houve um decreto de Marquês de Pombal para que realmente a língua oficial fosse o português. Então essa introdução histórica, esse conhecimento é muito importante. Mas vamos falar fundamentalmente agora da nossa palestra, que é a cosmogonia do índio, do tupi, do guarani. Para eles, assim como para os indianos e também para o povo nórdico, havia uma entidade não manifesta. Né? Essa entidade não manifesta é o que a gente chama, né, de Yamandu. Yamandu. Yamandu é uma entidade não manifesta. Ela tem uma oh, meu Deus, similar, né? Similaridade, desculpa, uma similaridade com o Shiva, porque ele é o deus da destruição e da construção. Ele também, como ele que forma o universo, ele que constrói o universo. E ele cria Brahma, Shiva. E aqui, Yamandu cria Tupã. Olha como é que é muito similar, né? Tupã cria o Sol, que é Guaraci, e Tupã cria Jaci, que é a Lua. E Tupã, ao criar Jaci,
que é um Deus co-criador. Esse Deus é o Sol, cria todas as formas vivas no planeta, né? Então, Guaraci, que é o Sol, é o responsável pela criação dos seres vivos, plantas, animais e homens. Mas tudo isso por quê? Yamandu, que é o Deus do universo, que é um ser imanifestado, não tem forma, ele lança as primeiras sementes da matéria, que é Tupã, e Tupã cria então o Sol, que é o primeiro ser divino da criação. Acontece que Guaraci, sendo o Sol, trabalhou muito, segundo a lenda indígena. E esse trabalho o fez descansar, dormir. E com isso cria-se um breu, cria-se a escuridão. E Tupã, vendo que não poderia ter um breu absoluto no planeta Terra, ele cria Jaci, que é a Lua. Para algumas tribos, para algumas entidades indígenas, Jaci é o olho, né? A Lua é o olho de Jaci, né? Outros não, a Lua é a própria Jaci, mas isso são de etnias diferentes que formam. Então, o olho de Jaci é branco, né? Então Jaci seria as trevas e o olho seria a Lua, teria Jaci, o olho das trevas. São detalhes, né? Mas o importante é compreender que essa similaridade existe, nesse paralelo existe, entre essas cosmogonias. E a cosmogonia indígena ele é muito legal porque existem muitas lendas, né? Uma dessas lendas interessantes, que é muito parecida com a lenda de Nossa Senhora, é a lenda de Seuci. Seuci, uma índia, ela vai para a mata, come uma fruta, essa fruta ela derrama o sumo pelo corpo e dá origem a Jarupari. Jarupari é um menino que nasce dessa relação, não é uma relação, né? Nasce desse fruto que essa índia come, né? Da Seuci, e ela é afastada da tribo, porque ela parece grávida. E quando ela vai para o mato, né? Vai para a mata, ela dá à luz a Jarupari, e Jarupari, ele já com 7 dias de vida já parece um garotinho de 10. E ele volta para a tribo. Só que ele volta para a tribo, mas ele já com aqueles 10 aninhos dele, aquela aparência de 10 anos, ele é um sábio. E ele ensina a tribo muitas coisas. E uma delas, e é muito importante isso, ele começa a fazer da sociedade indígena uma sociedade patriarcal, onde a mulher perde um pouco do seu poder como mulher, né? Que era o poder de Jaci. Uma outra figura também é Iaiangá. Iaiangá ele é um deus considerado um deus infernal, mas ao mesmo tempo é o deus da caça. Essa figura mitológica, essa figura do deus Iaiangá, ele é importante porque ele é que ajuda a compreensão do bem e do mal para os índios. E tem outros deuses também na mitologia indígena, eu não vou me ater a esses detalhes, eu vou depois colocar um link de um outro vídeo de um professor que está no YouTube, que é bem legal, que ele já entra em detalhe, o vídeo é muito bem elaborado, aqui a gente está mais nessa conversa mesmo. Uma coisa que eu vou ler aqui para vocês, que é muito interessante, que é a antropogonia dos primeiros humanos. Os humanos originais citados por Tupã eram Rupeva e Cipave, nomes que significam pai dos povos e mãe dos povos, respectivamente. O par teve 3 filhos e um grande número de filhas. O primeiro dos filhos foi Tumé Arandu, considerado o mais sábio dos homens e o grande profeta do povo Guarani Tupi. O segundo filho
foi Marangandu, um líder generoso e benevolente de seu povo, o pai de Carana, a mãe dos 7 monstros lendários do mito Guarani Tupi. Seu terceiro filho foi Japeuzá. Japeuzá, que foi desde o nascimento considerado um mentiroso, ladrão e trapaceiro, sempre fazendo tudo ao contrário para confundir as pessoas e tirar vantagens delas. Ele finalmente cometeu suicídio, afogando-se, mas foi ressuscitado como um caranguejo, e desde então todos os caranguejos foram amaldiçoados para andar para trás, como Japeu-Sá. Uma das filhas de Rupeva e Sipeve estava Porazi, notável por se sacrificar a própria vida para livrar o mundo dos 7 monstros lendários, diminuindo seu poder e, portanto, o poder do mal como um todo. Então, da mesma forma, né, que Cristo se sacrifica para salvar a humanidade, na lenda tupi também você tem essa figura de uma filha de Guaraci, né, que acaba se sacrificando para salvar a humanidade, Guaraci sendo o Deus Sol. Né? Então, existem várias lendas, várias histórias a respeito. Eu não quero me alongar, porque o vídeo fica muito longo, muito chato. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, que como nós somos a sociedade teosófica, e é importante o estudo comparado das filosofias, das religiões e das ciências, nada mais importante que no Dia do Índio lembrar que há também uma cosmogonia. Existe um livro muito interessante de uma chinesa, ela é uma antropóloga, ela veio ao Brasil e estudou com muita profundidade a lenda de Guaraci e Jaci. E ela demonstra que tem muitas palavras, inclusive, que são muito próximas da origem chinesa. É muito interessante esse estudo. O nome do livro é Quaraquará. Se vocês puderem adquirir, deve ter em sebo, deve ter nas livrarias. Quaraquará. É muito interessante, é um estudo antropológico da iniciação de um menino, né, através das matas, onde ele vai sair da condição de menino para a condição de guerreiro, de homem. E conta toda essa lenda, toda essa trajetória, através de um romance, mas é um romance que não é somente um romance ficcional, ele é um romance de uma realidade antropológica do nosso povo indígena. Eu gostaria também de agora, terminando, lembrar que na quarta-feira teremos nosso ritual de cura, às 21 horas, conto com a presença de todos, para que um pouquinho que a gente faça, né, sempre é muito importante para que a gente consiga minimizar um pouquinho o sofrimento daquelas pessoas que estão necessitando. É com muita alegria que eu deixo vocês, vou deixar um link também para vocês assistirem esse outro vídeo de um professor, ele é psicólogo, ele também é pedagogo, ele faz um trabalho muito interessante para uns alunos da 5ª série, e eu gostei muito do vídeo, achei ele bem interessante, bem completinho, e eu vou passar para vocês assistirem, tá bom? Muito obrigado, saúde e paz a todos, e em breve estaremos juntos na nossa loja, né, para assim que acabar, muitos irmãos já estão sendo vacinados, eu já fui vacinado, vou tomar minha 2ª dose agora no dia 27, então vamos orar, né, cada vez mais, pedir aos santos seres que consiga, né, trazer um pouco de paz para a humanidade, tá bom? Muito obrigado, namastê, saúde e paz a todos.